Bom dia, meu povo, e mais uma vez estamos aqui para estudarmos sobre a água, esse recurso líquido tão importante para a vida dos seres vivos, para os seres humanos e que está aí presente na natureza, na Terra. A pedido da professora Julieta Rangel, na disciplina de Química, eu, Isaac, juntamente com Gilvanei e Franciele, estudantes do curso de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, iremos levar para vocês essas mensagens sobre este líquido, a água, tão importante. E nós vamos também fazer um experimento sobre a temperatura da água. Água, fonte de vida, recurso líquido de extrema importância à vida dos seres vivos, pois garante a existência na Terra, com inúmeras utilidades, estando presente nas atividades humanas. E como vocês estão vendo aqui, nós temos a água, né? Esse recurso líquido tão importante à vida das pessoas. Na Terra, possui 2,5% de água doce e 97,5% de água salgada. Esta substância está presente na indústria, na agricultura e na vida cotidiana das pessoas. Ela é composta por moléculas e deve ser pura, sem nenhuma presença de micróbios, de bactérias, de micro-organismos, de impurezas tóxicas. Ela deve ser insípida, que é sem gosto, incolor, sem cor e inodora, sem cheiro. Agora vamos ver outras observações e outras importâncias da água, deste líquido para a vida das pessoas. Observe, a hidrosfera, que é a camada composta por água, envolve a crosta terrestre com 71,5%, melhor dizendo, 71% de água, sendo que 29% estão nas terras emersas. Outra coisa importante é que o corpo humano, o meu corpo, o seu corpo, possui entre 60% a 75% de água. Olha que maravilha. E isso porque para que a gente tenha um bom funcionamento adequado aí do corpo. É também importante para funcionar, né, que o corpo funcione de maneira mais adequada. Também é importante para transportar os nutrientes para as células. O que acontece mais de importância? A água, esse recurso líquido importante, regula a temperatura do corpo e realiza diversas reações químicas, que, por sinal, nós vamos mostrar aí a água na temperatura, até que ponto o corpo consegue suportar as temperaturas, tanto negativa quanto positiva. Também atua na proteção do organismo e elimina substâncias. E a gente deve consumir a quantidade de 2 litros de água por dia. Isso equivale aí a 8 copos de água, que é importante para a nossa sobrevivência. Então, consumam a água cada vez mais. Lembrando que a fórmula molecular da água que nós iremos mostrar é H2O. Isso quer dizer o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Olá, eu sou Gilvanei e dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre molécula da água, né? Ou ângulo de ligação. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 átomo de oxigênio por meio de ligações covalentes. Como que isso funciona? Vejamos aqui no esquema, né? Temos aqui oxigênio, né? E ligado a 2 átomos de hidrogênio. Vejamos o esquema. Nós temos aqui, né, 2 átomos de hidrogênio ligado a 1 átomo de oxigênio, né? E essa ligação é chamada de ligação de hidrogênio. E aqui temos o ângulo, que é de 104,5 graus, e acontece em função da estrutura dos orbitais. Então, a ligação de hidrogênio apresenta forte intensidade e
e ocorre em moléculas polares. E tem o hidrogênio ligado a elementos eletronegativos. E tem um volume atômico baixo, como por exemplo o nitrogênio, o flúor e o próprio oxigênio. Outro tipo de ligação é a ligação de polo permanente, ou seja, de intensidade média, onde os elétrons eletronegativos atraem os positivos para si de forma assimétrica. Vejamos aqui no exemplo: cloro com elétron negativo com um elétron negativo atraindo hidrogênio positivo para si. E vejamos aqui mais exemplos. Se formos ver a sequência, teremos aqui o cloro negativo e teremos mais outro hidrogênio positivo. E assim acontece constantemente. Bem, e a terceira ligação que nós temos é de polo induzido, ou força de London. É de fraca intensidade. É constituído pela atração não gravitacional, sendo um único tipo de atração entre as moléculas apolares, que ao se aproximarem, induzem a formação de dipolos temporários. Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme, e não há formação de dipolo elétrico. Nos estados sólido e líquido, as moléculas estão próximas, que formam uma deformação instantânea nas nuvens eletrônicas, originando os polos positivos e os polos negativos. E como vimos, estudando as forças intermoleculares. Sabemos que a água tem uma fórmula composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. As moléculas que essa força exerce para se manter unidas são chamadas também de forças intermoleculares. Eu me chamo Franciele e, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre as propriedades físico-químicas da água. A primeira é a solubilidade. A água é um solvente universal e ela tem uma capacidade de dissolver substâncias como, por exemplo, o sal, que é um soluto, e o álcool. E a segunda propriedade da água é a tensão superficial. O que acontece? A tensão superficial resulta da força de atração entre as moléculas internas da superfície. A terceira propriedade é a densidade, que é a medida da concentração da massa em certo volume, que determina o quanto a substância é compacta. A densidade da água varia e diminui em temperaturas mais baixas. Isso explica por que o gelo flutua na superfície. Outra propriedade da água é o calor específico ou capacidade térmica. É a quantidade de calor preciso para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de substância. Possui um elevado calor específico, conseguindo aumentar ou diminuir a temperatura sem mudar o estado físico. A próxima propriedade é o calor latente. Ela representa a quantidade de calor necessária para que a substância mude do estado físico. O calor latente de vaporização e difusão da água são muito elevados, de modo que evita que ela congele ou evapore rapidamente. Um exemplo disso é a panela, quando a gente põe água no fogo e a gente percebe na tampa da panela quando a água começa a evaporar. Uma outra propriedade é o transporte. A água transporta líquidos e partículas de substâncias, sendo vital nos seres vivos, como, por exemplo, o sangue, que é feito de 60% de água, que transporta para diferentes partes do corpo gases, nutrientes e produtos de excreção, como, por exemplo, o suor e a urina. E agora, nós vamos ao experimento. Eu separei 4 copos com os mesmos tamanhos. Em 2 eu coloquei água gelada e em 2 água quente. Eu vou pôr agora uma cor para diferenciar. Eu utilizei a cor azul para representar a água gelada e a laranja para representar a água quente. Vou utilizar 2 pedaços de papel duro. Na primeira proposta, eu vou pôr a água gelada sobre a quente. Vou retirar o papel aos poucos.
vocês vão ver que elas se misturam. E na segunda, eu vou pôr água quente sobre a água gelada. Vou retirar o papel aos poucos. E vocês vão ver que a água não se mistura. Isso quer dizer que a água fria é mais densa que a água quente. Então, gente, como vimos e estudamos, a água é uma fonte de extrema importância para a manutenção da vida. Então, beba água, viu?